Num universo vasto e enigmático, nossa jornada começa desbravando os corredores de uma biblioteca cósmica, onde cada livro conta a história de nós mesmos. O capítulo inicial revela os primórdios do nosso sistema solar, a formação da Terra e os eventos que deram origem à vida. Mas é somente após dezenas de capítulos, representando centenas de milhões de anos, que a humanidade emerge na narrativa cósmica. Nossos ancestrais, a partir de humildes começos, evoluíram, desenvolveram habilidades, ciência, arte e, por vezes, enfrentaram a escuridão da guerra. Contudo, aqui estamos como meros espectadores apenas a um capítulo do desfecho. O mistério do que está por vir nos escapa, pois se a humanidade representa o capítulo 45, ainda há páginas a serem viradas, revelando um futuro desconhecido e fascinante. Em meio à vastidão do tempo cósmico, somos confrontados com uma perspectiva fascinante e, ao mesmo tempo, assombrosa. A ciência nos adverte que restam aproximadamente 1.000 milhões de anos até que a Terra não seja mais capaz de sustentar a complexidade da vida como a conhecemos. É um período tão colossal que transcende a nossa compreensão cotidiana. Nesse intervalo, montanhas se desfarão em poeira cósmica, estrelas se extinguirão e galáxias colidirão, testemunhas de uma narrativa cósmica em constante mutação. No entanto, enquanto podemos olhar para trás e decifrar fragmentos da história que nos trouxeram até aqui, somos limitados pela natureza unidirecional do tempo. O futuro permanece envolto em um véu de incerteza, uma incógnita proibida. As perguntas sobre o destino da nossa civilização, o alcance de nossas realizações e o desfecho da história humana são indagações sem respostas claras. É intrigante considerar a escala descomunal desse período. Se tomarmos a Revolução Neolítica como um marco, o início da agricultura, há meros 12.000 anos, 1 bilhão de anos, é uma magnitude que transcende em todos esses eventos. Se nos fosse concedido um reset catastrófico, haveria tempo para repetir toda a história da humanidade e das civilizações, não apenas algumas vezes, mas cerca de 80.000 vezes. Esta escala temporal desafia nossa compreensão e nos leva a refletir sobre a efemeridade de nossa existência diante da vastidão do universo. A trajetória evolutiva, ao longo de 1 bilhão de anos, é um verdadeiro ébano de complexidades e possibilidades. Enquanto micróbios e vírus demonstram uma capacidade rápida de evolução devido ao seu ciclo reprodutivo ágil, a evolução dos seres humanos ocorre em uma escala temporal muito mais ampla. A separação entre os neandertais e os humanos modernos é um exemplo intrigante, sugerindo um período de 500 mil de anos de evolução e potencial especiação. Ao projetar nossa imaginação no vasto futuro, podemos contemplar a possibilidade de mudanças evolutivas dramáticas. Com centenas de milhões de anos pela frente, há tempo suficiente para os humanos se ramificarem em descendentes evolutivos diversos, possivelmente irreconhecíveis para nós. Tentar visualizar tais descendentes é um exercício fascinante e desafiador. Se retrocedêssemos 1 bilhão de anos no tempo, encontraríamos um mundo dominado por bactérias e arqueias unicelulares, nossos ancestrais distantes. Da mesma forma, o que aguarda os descendentes daqui a 1 bilhão de anos permanece envolto em mistério. A evolução não segue um roteiro previsível. Cada espécie é o resultado de adaptação ao ambiente e competição. Além disso, há a influência potencial de uma espécie tecnológica, como a nossa, no processo evolutivo futuro. A interferência humana poderia provocar extinções em massa, criar seletivamente novas espécies, alterar geneticamente a vida existente ou até mesmo introduzir formas de vida artificial na ecosfera. A verdade é que, diante do cenário evolutivo de longo prazo, fazer previsões concretas sobre os futuros descendentes é uma tarefa quase impossível. A história da evolução é marcada por adaptações imprevisíveis e interações complexas, revelando que o futuro biológico do planeta é uma tela em branco preenchida com inúmeras possibilidades. A incerteza sobre a persistência das espécies tecnológicas ao longo do tempo é intrigante. A história da Terra testemunhou uma predominância significativa de eras sem civilizações tecnológicas. No entanto, a humanidade se destacou não apenas por sobreviver, mas por prosperar através de transformações globais, explorando cada canto do planeta com sua notável adaptabilidade. Nosso intelecto foi a chave para essa adaptação contínua,
permitindo-nos criar soluções inovadoras para os desafios usando ferramentas, uma vantagem que dificilmente será diminuída. Mesmo que nossa atual iteração de civilização possa eventualmente ruir, o colapso da sociedade não se traduz necessariamente na extinção da nossa espécie. Refletir sobre nossa posição no planeta nos leva a considerar se somos de fato um presente ou uma infestação. Talvez sejamos uma infestação teimosa, difícil de erradicar da árvore evolutiva, uma espécie que persiste, mesmo diante de suas próprias falhas e tendências autodestrutivas. Essas ponderações levantam a possibilidade de uma inteligência persistente. Se os humanos modernos se diversificarem ao longo de milhões de anos, nossos descendentes poderiam herdar uma predisposição genética para a inteligência. E se a inteligência continuar oferecendo vantagens de sobrevivência e reprodutivas, é possível que formas de inteligência, seja de descendentes diretos ou de outras espécies, possam persistir no planeta por um período prolongado após nossa partida. Essas inteligências futuras podem não ser apenas descendentes diretos, mas talvez de outras espécies como baleias, golfinhos, corvos ou gralhas, prontas para ocupar o nicho ecológico deixado por nós. E não precisam ser estritamente biológicas, pois a inteligência artificial desenvolvida pela humanidade também pode emergir como uma competidora dessa narrativa evolutiva. Essas especulações sobre a emergência e persistência da inteligência são pertinentes para astrônomos que buscam respostas para a questão fundamental: estamos sozinhos? Embora conheçamos várias manifestações de inteligência entre as espécies, permanecemos como a única espécie conhecida que alcançou a tecnologia. Essas divagações sobre o futuro distante podem parecer especulativas, mas ao olharmos para o vasto cosmos em busca de vida e inteligência, percebemos que a resposta para essa pergunta fundamental ainda é um enigma a ser desvendado, envolto em incertezas e possibilidades infinitas. A hipótese do Siluriano nos desafia a reconsiderar nossa suposição sobre o surgimento da tecnologia em nossa história planetária. Se uma espécie tecnológica semelhante à nossa tivesse surgido há cerca de 350 milhões de anos, seu rastro teria sido quase completamente apagado pela rápida erosão da superfície terrestre. Isso significa que qualquer vestígio além de alguns milhões de anos atrás seria praticamente indetectável para nós hoje. Exceto, é claro, pela infraestrutura espacial. Enquanto as estruturas terrestres se erodem ao longo do tempo, os artefatos deixados no espaço, como o módulo de descida lunar da Apollo 11, podem permanecer mais preservados devido às condições fora da influência da erosão terrestre. Isso nos leva a considerar que daqui a centenas de milhões de anos, nossos descendentes poderiam encontrar evidências espaciais de nossa existência, como o módulo lunar da Apollo 11. No entanto, a ausência de outros vestígios ou evidências semelhantes em outros locais no espaço sugere que talvez sejamos realmente os primeiros, pelo menos os primeiros a explorar o espaço. Isso suscita questões intrigantes sobre o que futuras espécies tecnológicas, 300 milhões de anos no futuro, inferirão desses artefatos. Como arqueólogos do futuro lunar interpretarão um monte de metal retorcido à deriva no deserto lunar? Embora eu mantenha uma postura agnóstica em relação à possibilidade de vida e inteligência extraterrestres, é difícil descartar a possibilidade de uma espécie tecnológica ressurgir na Terra no futuro, especialmente considerando a posição única que ocupamos hoje. Nossa busca por respostas sobre a vida e a inteligência no universo continua envolta em incertezas, mas há um fascínio inegável em imaginar o que o futuro reservará para nossa espécie, e se deixaremos marcas duradouras, não apenas aqui na Terra, mas também nos confins do espaço. Estrelarmente nos convida a explorar o mistério do futuro. Inscreva-se, deixe seu like e embarque nessa jornada. As perguntas alimentam nossa curiosidade, moldam nossas escolhas e nos guiam pela busca do conhecimento cósmico. Como disse Carl Sagan, somos uma maneira do cosmos se conhecer. Até a próxima, exploradores do universo.